Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para conversarmos hoje, recebemos o professor voluntário da sede do Bairro da Graça, em Salvador, Bahia, Emerson Queiroz. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. Olá a todos que nos ouvem. Muito obrigado. Vamos em frente. Hoje nós vamos conversar sobre a importância de qualificarmos as nossas ações. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, longe disso, menos ainda vamos trazer aqui verdades absolutas. Vamos fazer como sempre, conversar, ouvir, refletir e que através dessas ideias possamos extrair aquilo que, para cada um de nós, seja útil, vivencial. Nós falávamos antes de iniciar a gravação, Emerson, da importância de qualificar tudo aquilo que fazemos. E, obviamente, quando fazemos as coisas de qualquer jeito, os resultados vão sair de maneira inerente a essas ações feitas de qualquer jeito. Qualificar as ações requer consciência, requer maturidade. E para começar, Emerson, eu gostaria que você falasse das características das nossas ações. No Bhagavad Gita, por exemplo, que é um tratado hindu clássico, se fala que nós temos 3 qualidades de ações: tamas, rajas e sattva. E é interessante porque todos nós, muitas das vezes, agimos sem entender quais são os fundamentos das nossas ações. Dessa forma, eu gostaria que você iniciasse, então, falando um pouco sobre essa concepção. Perfeito, Danilo. E um pouco antes disso, vamos nos lembrar que vida é movimento. E ao longo da história, muitos filósofos se dedicaram a entender esse movimento da vida e todas as ações que implicam, que abarcam e que são promovidas a partir desse movimento natural que o ser humano busca de leitura e de integração com a vida. E o Bhagavad Gita ele nos traz esse exemplo, essa explicação, esse ensinamento de que dentro do chamado mundo material ou mundo sensível de Platão, nós temos que lidar com a matéria, nós temos que transitar, nos mover dentro dessa condição material. E isso implica, naturalmente, naquilo que nós chamamos ações, nossa conduta, nossas formas de agir. E no afã de se integrar à vida, de alcançar a ação correta, o pensamento correto, o sentimento correto, tendemos a estar sujeitos à lei de polaridade, dos extremos, dos excessos e das carências. E é aquilo que no Bhagavad Gita encontramos com o nome de rajas e tamas, sendo o sattva o equilíbrio, esse caminho do meio, como muitos gostam de chamar. Então, essas seriam as qualidades das nossas ações. No esforço de alcançar o ponto justo, a resposta adequada à vida ou uma situação cotidiana, nem sempre alcançamos o ponto certo. Parece que falta algo. Isso é o que chamamos carência. Ou, às vezes, excedemos um pouco, passamos do ponto, quando costumamos dizer, isso seria o excesso, a conduta rajásica. E quando a coisa encaixa, parece que você consegue, naquele estado de concentração, achar o ponto justo, sem mais nem menos, o ponto de equilíbrio, isso seria o sattva. Então, ao longo da vida, o ser humano, com ou sem consciência disso, vai se comportando dessa forma. Nós vamos nos comportando dessa forma. E é fundamental termos em conta que estamos aprendendo. O ser humano cotidianamente, se tem consciência disso, ele aprende cada vez mais a utilizar os nossos potenciais humanos. Então isso de certa forma nos traz uma ótica de responsabilidade, porque a gente precisa aprender, mas por outro lado também precisamos trazer uma carga de compreensão para conosco e para com os demais, porque acertar sempre, né? O ponto justo é complicado. É difícil a gente considerar que vamos andar constantemente na linha da justiça. Então, por isso, temos em conta que essas forças atuam na vida humana e precisamos aprender a lidar com elas. Essa ideia do movimento é muito importante, Emerson. Eu estava refletindo enquanto você falava e me lembro da experiência de aprender a andar de bicicleta. Eu não sei se todos aqui vão lembrar dessa época de suas vidas, eu me lembro muito bem, e era um desafio se equilibrar.
E o movimento necessita de equilíbrio, você precisa, dentro dessa experiência, colocar o corpo em movimento para não cair. E a gente pode passar a vida inteira com as rodinhas do lado, mas a vida não vai ser tão fácil, ela em alguns momentos vai nos tirar as rodinhas, que é o facilitador dessa experiência de andar de bicicleta. No entanto, temos que tirá-las em algum momento, temos que aprender a nos equilibrar. Eu estava lendo o material que você mandou para desenvolvermos aqui nessa gravação e você falou da ação instintiva, que tem um aspecto de tamas, que é essa inércia, essa falta de movimento, é um instinto natural como o corpo o tem também. E dentro disso, os instintos nos levam a querer controlar tudo o que vai acontecer. Essa instintividade de posse, de controle, de querer cercear tudo e querer que as coisas sejam como nós queiramos que elas sejam. Eu gostaria que você falasse da importância de refletir sobre essas ações instintivas, desde um ponto de vista da filosofia clássica, tradicional, possamos refletir mais dos malefícios que trazem essas experiências mais instintivas, mais controladoras. Isso realmente é algo problemático e precisamos entender melhor esse processo. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Bom, então vamos falar de evolução. Esse mesmo Bhagavad Gita e tantos outros trazem a ideia do Dharma, desse caminho evolutivo. E a nossa ciência contemporânea, assim como as ciências antigas, entendem que evolução é lei da vida. Então, isso é algo que a gente tenta entender, de certa forma, como se dá isso se investiga. Mas posso afirmar, acredito eu, que a evolução é uma lei inexorável. Então, partimos sempre desse princípio. Sendo assim, o ser humano, assim como toda a natureza, evolui. Considerando as teorias que queiramos, sejam as do Ocidente ou até as do Oriente, que a gente aprende com Blavatsky e tantos outros, vamos considerar que o ser humano, em algum momento, foi animal, por característica ou por comportamento. E, inclusive, biologicamente, hoje a gente afirma isso. Somos um animal racional, um animal que pensa, ou coisa assim. Bom, se temos alguma característica animal presente na nossa estrutura humana, isso diretamente nos traz o pensamento e a ideia de que temos instintos, sendo o instinto de sobrevivência talvez o maior deles. Mas vamos considerar aqui a evolução. Se em algum momento, nós tivemos características animais mais marcantes, como tônica da vida, vamos considerar que hoje isso não é assim. A tônica da vida do ser humano é ser humano, é desenvolver suas características mentais, seu potencial inteligente. Dessa forma, poderíamos colocar que as ações instintivas, elas ficam no passado, vamos assim dizer, predominantemente no passado. Porque quando a gente compara um animalzinho, um cachorro, um gato, um tigre, uma onça, um papagaio, o instinto dá conta da vida deles. Mas, a nível humano, o instinto não dá conta da nossa vida. O exemplo que eu já devo ter dado em algum podcast, assim, se formos deixados na mesa de parto quando nascermos, o nosso instinto de sobrevivência não garante a nossa existência. Alguém pode dizer, mas em alguns animais também não. Sim, mas em outros sim. O ser humano seria praticamente absoluto. Ele não se viraria sozinho, ele precisa de cuidado, ele precisa de acompanhamento. Então essa relação de troca é necessária para a nossa, inclusive, sobrevivência. Não estou nem falando da convivência, hein? Estou falando da sobrevivência. Então a gente poderia traçar uma linha do tempo em que o instinto ele seria algo relacionado ao passado humano. E qual seria o nosso futuro? Qual seria a nossa meta? Bom, a nossa meta é aprender a desenvolver a nossa humanidade. Porque o ser humano não está pronto. Se estamos evoluindo, sempre tem algo para ser aprimorado. E o que os filósofos colocam como a referência do ser humano? Não são os instintos, são a inteligência. Seja a inteligência na forma de razão, seja a inteligência na forma de discernimento, seja a inteligência na forma de sátiva, de conduta correta, de resposta adequada à vida, de harmonia, vamos assim dizer. Mas isso seria uma forma de ter uma vida inteligente como regra. Então isso seria o futuro,
E no meio disso, podemos colocar a nossa rotina, o cotidiano, que, se não ficarmos atentos, pode cair na mecanicidade, no automatismo, que ainda é algo do instinto e que está relacionado a essa inércia que você trouxe. Encontrar uma forma de fazer algo, e essa inércia pode vir como uma forma mental de que não queremos abrir mão, pode vir como uma forma de sentimento ou emoção que reagimos da mesma forma sempre frente a um determinado tema, ou simplesmente aquela coisa que a gente fala de não querer sair da zona do conforto, ou seja, te toma como referência aquelas dimensões da constituição septenária dos hindus e dos egípcios. Você poderia falar de uma dimensão mental, uma dimensão emocional, uma dimensão energética, uma dimensão física, para falar das mais densas. Todas essas dimensões têm movimento, todas essas dimensões têm ações. E o ser humano transita por todas elas. Então é necessário qualificar a nossa forma de pensar, qualificar o que sentimos, qualificar o que falamos e qualificar o que fazemos. Exatamente, Emerson. E vem a questão que eu estava pensando enquanto você falava, porque as nossas ações têm aspectos mecânicos também. Ou seja, temos que olhar para nós próprios, nos conhecer, para entender essa mecânica interna. Exemplo, estamos aqui trabalhando em um podcast online que é gravado à distância por cada um de nós, nas suas casas, nas suas escolas. Em resumo, há uma tecnologia por trás disso. E há coisas que nós controlamos e outras que não. Ou seja, se ligamos todos os cabos corretamente, verificamos tudo, checamos tudo, isso depende de nós. Agora, outros fatores externos não, como a falta de energia elétrica, por exemplo, ou algum problema nos nossos equipamentos. Mas o fato é, conhecer essa mecânica, entender como as coisas funcionam, nos leva a usar a inteligência, que é observar se algo está correto, como chegou a estar correto, e se não está, o que está errado para corrigirmos. Na nossa vida é a mesma coisa. Agora, quando nós refletimos sobre a nossa vida e entendemos aquilo que precisamos conhecer, isso tem um aspecto de investigação também, e discernir com inteligência nos ajuda a perceber que, em nossas experiências, as coisas se dão através de leis também. Observar, conhecer, refletir sobre as experiências nos ajuda a lidar melhor conosco mesmos e também com os demais. Eu gostaria que você falasse desses processos, Emerson, e como a gente pode colocar um pouco mais de atenção buscando qualificar cada uma das nossas ações que estejam bem fundamentadas em virtudes e valores que justamente qualifiquem essas ações. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas questões. Bom, voltemos ao ponto em que o instinto majoritariamente não dá conta da vida do homem, né? Do ser humano em geral. Quando o instinto de sobrevivência ele aflora, em alguma situação em que não queremos dar a passagem no trânsito, em alguma situação em que, sei lá, estamos numa mesa de um almoço e às vezes aquele último bife é meu e de mais ninguém, né? Não precisamos falar de grandes ações de violência, guerras, sabe? Vamos falar do cotidiano da nossa vida, né? Não é muito difícil quando paramos para refletir e percebemos que esse é um tipo de atitude que gera separatividade, que gera afastamento e que gera conflito. Então, se estamos buscando equilíbrio, harmonia, justiça, esse tipo de comportamento, de forma objetiva, ele não alcança isso. Então, por outro lado, temos comportamentos e atitudes que alcançam? Sim, já falamos muitas vezes nas séries sobre virtudes, que, embora a virtude, por mais que hoje a gente fale muito, né? Fale de valores, falamos dos valores universais, né? Que temos aí. Eu ainda vejo muito no cotidiano das aulas, das conversas com as pessoas, a virtude ainda como algo romântico, como algo muito encantador. Mas é algo muito objetivo e muito prático, tão técnico quanto equações. Eu gosto de dar o exemplo do compromisso. Poderia falar de muitos, mas um compromisso simples. Já dei esse exemplo também em outro podcast. Vamos ao cinema e marcamos o horário. Quando as pessoas cumprem o horário, cumprem o acordo, a gente se enlaça. As coisas fluem a partir dali.
Pode até ser que, sei lá, deu um problema no projetor do filme e a gente não consiga assistir. Mas aquilo que dependa de nós, o combinado, o compromisso, o acordo, o horário, a pontualidade, isso foi feito. Quando há falta disso, no compromisso para o cinema, para o profissional, para qualquer coisa, nós já temos um problema prévio, que é começar a ligar, perguntar o que aconteceu, alguns vão se chatear mais ou menos. Então, abrimos margem para uma instabilidade. Isso é muito objetivo, isso é muito claro, isso é muito direto. Para um jovem ou um grupo de jovens que tem um seminário de uma faculdade, sei lá, para apresentar, se organizam, se planejam, preparam com antecedência. Agora, se entram na procrastinação e deixam para a última hora, perceba que às vezes um começa a cobrar do outro, né? Porque aflora o instinto de sobrevivência. Aflora a necessidade, nesse caso pela nota, né? Pela necessidade de passar de ano. O instinto de sobrevivência não está ligado só à natureza em si, de estar no meio do mato tentando sobreviver. Teremos um momento de crise. E alguns vão dizer, eu lido bem com as crises, eu lido bem com a bagunça. Tudo bem. Mas nós somos inteligentes. Não precisamos ficar o tempo todo na bagunça e na crise. Podemos encontrar uma harmonia no movimento. E aí por isso nos preparamos. E entendemos a virtude como um elemento técnico que funciona para unir. E isso é uma resposta inteligente à vida. Então, você deu o exemplo dessas questões técnicas, né? Tem cabos, energia elétrica. Algumas dessas coisas estão no nosso controle, como diriam lá os estoicos, outras não estão. Um bom equipamento, aqui o que está, sei lá, dentro da nossa estrutura, ok. Mas pode ser que a concessionária de energia naquele momento esteja fazendo uma manutenção que não depende de mim. Então, isso eu preciso compreender. Agora, eu não posso viver de acordo com a concessionária de energia. A gente se prepara antes. Então, o ser humano, de certa forma, também. A gente não sabe, embora nos planejemos, né, nos organizemos aí para enfrentar a vida ou lidar com ela, a gente não sabe o que o destino vai nos reservar como experiência. Então, por isso, nos preparamos. Então, é natural que a gente fale, por exemplo, da constituição ternária dos gregos, septenária dos hindus ou dos 5 elementos dos chineses. Porque a humanidade, ao longo de todo o tempo, considerou que conhecer a si próprio, e eu digo isso tecnicamente, objetivamente, seus componentes, né? Quais são os veículos que o ser humano tem de expressão, o que funciona nele, os sistemas que funcionam em nós, a gente investe muito no aspecto orgânico e conhecemos muito já disso. Hoje desbravamos um pouco do aspecto psicológico, mas será que a dimensão mental e espiritual como é que fica, né? Isso já são temas que não são mais, com licença do uso da palavra agora, filosóficos no sentido de abstração ou de um mero idealismo. Isso são temas reais. Isso são elementos que contam na bioética, no mundo como um todo. Não quer dizer que vivamos de acordo, mas isso já é referência. Se entende hoje o ser humano como um ser espiritual, psicológico, social e não só mais orgânico, né? Então tudo isso influencia a nossa vida. É o que Aristóteles chamava de elementos físicos e metafísicos. Isso é muito antigo. Isso não é uma novidade. Então, qualificar nossas ações em todos esses níveis, isso para falar dos conhecidos, né? Porque com certeza o ser humano ainda é um mistério. Tem muita coisa que não conhecemos. Mas vamos falar do que a gente conhece. Então, pensar que os instintos podem reger nossos pensamentos. Se tinha um nome para isso, chamava de kama manas, a mente de desejos. Eu posso ter pensamentos elaborados, mas com a única finalidade de sobreviver, de garantir a minha condição, de perpetuar a minha personalidade e, bom, pode ser que em certos momentos isso seja feito a qualquer preço. O nome disso é egoísmo. E eu não quero entrar aqui na qualificação do bom, mal, presta ou não presta. Se temos instintos, se temos egoísmo e se provocamos separatividade, isso faz parte do ser humano. Agora, também faz parte do ser humano o altruísmo, faz parte do ser humano a unidade, faz parte da inteligência integrar as diferenças. Olha para o nosso corpo, já que nosso tempo hoje é muito dedicado à parte orgânica. São uma pluralidade enorme de células, tecidos, sistemas, né, regidos por órgãos, todos diferentes,
todos diferenciados, mas com a vital capacidade de trabalhar para a mesma finalidade, que é a saúde do corpo e por aí vai. Quando você joga para a natureza, então, o negócio se amplia de forma absurda. E se nós podemos estudar isso, se nós podemos entender isso, é porque, de alguma forma, isso tem algo a nos ensinar, a nos inspirar, a nos dar modelos. Por isso, falando objetivamente, ações instintivas, a filosofia nos ensina que devemos aprender a controlar. Não é negar, que fiquemos bem claro. Negar os instintos não dá. São naturais. Mas assim como vamos dar vazão a certos instintos e necessidades fisiológicas em ambientes adequados, vamos extravasar também nossas paixões, nossas iras, de forma adequada. Criar meios para isso. As ações mecânicas, nós precisamos conhecê-las. Olhar para a gente e ver como a gente reage. Quais são os nossos padrões de comportamento? Por que aquelas ideias circulares ficam o tempo todo na minha cabeça? Por que quando alguém comenta tal tema ou tal situação, eu me emociono de uma forma meio drástica? Ou seja, ou com excesso ou com uma certa carência, né? Eu preciso conhecer isso. E conhecer para quê? Para lidar com isso. Para me preparar para isso. Para saber que quando eu tiver que lidar com aquele tema que não me agrada muito, que eu não gosto, eu me prepare melhor. Crie condições de ambiente para isso. E as ações inteligentes? A gente precisa desenvolver. A gente precisa construir meios para treinar isso. No lugar de simplesmente reagir à vida, poder dialogar com ela. E poder entender qual é a melhor resposta que eu posso dar à vida nesse momento. A vida pode estar... Eu chamo de vida ao chefe no trabalho, ao marido, à esposa, ao filho, ao vizinho, aquele cidadão que a gente nunca viu na vida numa repartição pública ou qualquer lugar, né? Isso é vida, tudo isso é vida. Então, como eu respondo àquela reação, aquele pedido, aquele chamado, aquela talvez reação ignorante à minha frente, como eu respondo de forma inteligente? Eu soluciono e harmonizo o conflito? Ou eu vou aproveitar meus instintos e extravasar ainda mais, provocando um incêndio muito maior, né? Com certeza, Emerson. E há mais uma questão que eu quero fazer antes de partirmos para o nosso encerramento. Justamente esse aspecto que você trouxe de não romantizar a virtude e de entendê-la como algo prático, ou seja, vivencial. Eu estou relendo José Engenheiros na sua obra O Homem Medíocre, e há uma passagem onde ele fala sobre o idealismo romântico e o idealismo estoico. E tem muito a ver com isso que você trouxe, porque às vezes queremos viver a qualquer preço, fazer as coisas a qualquer preço, e há que olhar para dentro. E isso é algo que não é fácil. A gente sempre está culpando os outros, a política, o sistema, as coisas externas. Não que isso não seja um problema ou que não hajam problemas políticos sociais. Sim. Mas outra coisa é culpar todas as pessoas e nos isentarmos das responsabilidades que nós temos. E dentro desse aspecto, Emerson, quando a gente olha para as nossas ações, a gente percebe que há muito egoísmo, muitas das vezes, onde eu faço algo por vaidade, porque quero me aparecer, e quando a gente percebe isso nos outros, não é uma experiência fácil, mas é difícil perceber isso em nós próprios. E nós sabemos o que nós fazemos quando temos uma intenção egoísta ou uma intenção altruísta, digna, valorosa. E isso se dá com muita experiência e muito desenvolvimento interior, ou seja, de olhar-se, de encarar-se, de melhorar-se como seres humanos, é uma luta interna. E nós temos que estar dispostos a ela. E dentro desse ponto, Emerson, eu gostaria de falar sobre as virtudes que nos ajudam a superarmos essas adversidades e nos melhorarmos diante disso tudo. Você trouxe exemplos muito práticos que toda a humanidade participa. O exemplo do trânsito, da comida. E quando a gente olha para os nossos instintos, a gente percebe que temos que controlá-los, temos que dominá-los. Isso é uma questão moral. Eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais essas ideias para a gente refletir sobre elas e colocar em ação aquilo que entendamos que seja digno de ser
realizado. Bom, primeira aula do nosso curso Filosofia para Viver, a gente se depara com 3 virtudes: devoção, investigação e serviço. Elas são trazidas para nós como ferramentas de consciência e de liberdade. Porque a devoção trata desse amor pelo qual nós fazemos as coisas. A investigação, esse amor pela verdade que nos leva a querer conhecer e buscar a essência das coisas. E o serviço como uma forma de prática, de teste. Porque virtude também se testa, se treina. Então, já na primeira aula do curso, a gente se depara com essas 3 virtudes que, para mim, são muito fundamentais. Agora, será que são só essas? É claro que não. Virtudes são muitas. No entanto, a gente tem que começar por algum lugar. Esse é o ponto. Pode ser que alguns gostem da cultura budista e vão lá pelas retas intenções, retos meios de vida, reta ação. Bom, é uma forma. Quando estudamos Platão e temos lá a temperança, a fortaleza, a prudência, bom, é outra forma. Não há nenhum problema. Todas elas são forças que nos unem. Então, mais do que selecionar as virtudes, né, porque temos muitas opções, penso que, já que a ideia é a importância de qualificar as nossas ações, né, o ser humano precisa refletir, esse que está nos ouvindo agora, assim como nós fazemos cotidianamente, né, se nós queremos, de fato, conhecer as melhores ações. Nós queremos colocar em movimento esses potenciais que o ser humano tem. Porque às vezes é bom, no sentido bom, aqui abre aspas, né? Quando nos justificamos, quando nossas reações explosivas, eu não vou fazer porque, né, o outro também não fará. Então, de certa maneira, a gente fala do mundo, fala das pessoas e tudo mais, tal, no sentido de reclamar, né, de fazer queixas, mas nem sempre essa queixa vem com uma resposta inteligente, que é uma atitude que muda. Ela serve para acomodar a gente. É mais um ponto de inércia, né? Então, é inevitável que, independente de qualquer virtude que a gente queira colocar em movimento, virão muitas outras. E nós vamos conseguir perceber na ação cotidiana o efeito disso. Nós não precisamos nos mudar de cidade, não precisamos, sei lá, vou me isolar no topo de uma montanha. E como eu costumo dizer, quer ir, quer mudar, muda, quer subir para a montanha, sobe. Mas lembra no início do podcast que demos o exemplo de uma tarefa da faculdade. Aquela tarefa da faculdade, que é inerente ao nosso processo formativo ali, ou daquele grupo que ali está, ela já é um meio para treinar virtudes. Se no lugar da procrastinação, de deixar para a última hora, a gente chama a força da organização, da iniciativa, da prontidão, no lugar de querer deixar que o outro faça aquela parte mais difícil, eu chame para mim a responsabilidade, olha aí, de investigar aquela parte mais difícil, de fazer o trabalho mais árduo. Porque às vezes nessa parte a gente quer dividir tudo igualzinho, né? Mas as pessoas são diferentes. Imagina que no meio universitário, imagina que no meio profissional, ou na família, né? As pessoas têm graus diferentes. Eu não estou falando de ser melhor ou pior, estou falando de graus de responsabilidade, de ação. Tem às vezes alguém que está fazendo uma faculdade particular à noite que trabalha o dia todo. Pode ser que tenha menos tempo. Então, será que é justo que ele faça, né, uma investigação idêntica? Talvez algum jovem, né, que esteja ali estudando, mas sem tantas responsabilidades profissionais e pessoais, ele talvez tenha um pouco mais de tempo e pode aportar com mais energia. Eu não estou dizendo que tem que ser assim. Eu estou dando exemplos de possibilidades, formas de pensar que a gente pode integrar. É importante falar disso, Danilo. Qualificar nossas ações é algo dinâmico. Responder à vida é algo dinâmico. Às vezes as pessoas falam de harmonia, né? Quero alcançar uma estabilidade de vida, uma harmonia de vida.
dando um pano de fundo como se isso fosse estático, né? No nosso mundo material, desde Heráclito, e antes dele até, mas no Ocidente é o que traz isso de forma muito enfática. A harmonia se dá por opostos, por movimento. Então não é estático. As coisas são constantes. As mudanças são constantes. Então isso significa que eu preciso trazer uma outra virtude, olha aí, a constância, para manter a minha reta atenção e cuidado a tudo que eu faço. Às vezes fazemos algo, consideramos que já está pronto. Bom, está pronto naquele grau, está pronto naquele nível. E uma vez que está pronto naquele nível, virá outro, e virá outro, e virá outro. E assim continuamente a vida é movimento, como começamos falando no início. Então, qualificar nossas ações é algo urgente, podemos assim dizer, necessário, obviamente que parte da minha livre decisão de fazer isso ou não, mas como você mesmo trouxe, fazer isso ou não fazer tem consequências. E eu não chamo aqui consequências para assustar, no sentido de punir, não, cuidado, senão, vou usar uma expressão aí, cuidado, senão Deus castiga, né? Igual às vezes algumas crianças são educadas. Não é por isso. A natureza é pedagógica, pelo menos é dessa forma que eu entendo. E evolução, aprendizado, crescimento são também leis da natureza. E leis se cumprem. E como seres inteligentes, como diria Kant, né, temos razão para entender essas leis, temos discernimento para compreendê-las e temos vontade para aplicá-las. Isso é a grande aventura da humanidade. Ir para a Lua é uma aventura, cruzar oceanos é uma aventura, mas também viver, conhecer a si próprio, né? Entregar ao seu próximo, seja ele conhecido ou não, aquilo que você tem de melhor de fato por um processo investigativo, por um processo de conhecimento, e não simplesmente porque sim, isso faz parte da aventura formativa da vida e isso tem a ver com nossas qualificações. Creio que isso sim mude o mundo para um mundo novo e melhor, porque é feito, né, por ações pensadas, sentidas, dialogadas, até muitas vezes debatidas, mas que levam à ação comum. Agora, para encerrarmos, Emerson, eu estava lendo aqui uma frase que você trouxe do Sêneca nas suas reflexões para que eu estudasse esse material e fizéssemos o nosso podcast. E essa frase diz o seguinte: é preciso atentar para não seguir, tal como ovelha, o rebanho à frente, porque, não sabendo para onde ir, vai para onde as outras se dirigem. Sêneca, esse grande orador, filósofo, esse grande ser humano, não trouxe essa frase aleatoriamente. Tudo isso é fruto de muita vivência, de muito aprofundamento. É curioso porque quando a gente lembra-se de Sêneca, Marco Aurélio, Helena Blavatsky, Hipátia de Alexandria, Giordano Bruno, Jorge Ângelo Livraga, Délia Guzmán, Ortega y Gasset, José Engenheiros e tantos outros filósofos, poetas, artistas, cientistas, idealistas também. Enfim, seres humanos que trouxeram algo de inovador para o mundo, moral, substancioso e exemplos que são atemporais. Isso é muito importante porque eles delineiam um caminho e todo o seu esforço, às vezes nós não temos a capacidade de reconhecê-los. Quando nós vivemos algo disso, aí sim a gente compreende. E para isso temos que ter convicções. Tudo aquilo que a gente lê, observa, reflete, tem que ser muito bem entendido, muito bem assimilado, porque senão a gente se torna fanático. E há uma distinção entre fanatismo e convicção. A gente pode observar isso de maneira bem objetiva, bem concreta, sem muita elucubração. Exemplo prático. Uma pessoa que é convicta, ela não força as pessoas a acreditarem no que ela acredita ou no que ela vive. Ela dá o seu exemplo moral. Já o fanático, ele quer induzir o outro, quer forçar o outro a ser igual a ele porque ele acredita cegamente que aquilo que ele faz é o melhor. Há uma questão bem prática aí que é viver e deixar viver. E quando você está convicto do que você faz, obviamente você quer compartilhar as experiências, mas você nunca força uma pessoa a acreditar ou põe aquelas verdades que para você são verdades a martelo na cabeça de ninguém. Cada um tem que ter a sua capacidade de condição de ver as coisas como elas são e vivenciá-las.
Ou o contrário, eu tive um mestre de violão desde jovem e tive que, através da minha convicção, dos meus valores, verificar se os valores dele condiziam com os que eu tinha, mesmo enquanto jovem, sem muita maturidade. E o tempo hoje me prova, depois de quase 25 anos dessa experiência, que sim, ele sabia as coisas que sabia porque vivia de maneira íntegra. E eu vivo algo semelhante, portanto, constatei com a minha experiência cotidiana de muito esforço, muita dedicação, muita prática e uma vivência íntegra e moral de tudo que eu aprendi. E sim, o meu mestre estava correto e podemos aprender com todas as pessoas, os melhores exemplos que elas têm e também aquilo que nós temos de melhor para oferecer aos demais. Diante disso, Emerson, eu gostaria que você trouxesse as suas considerações nesse sentido para que todos nós possamos sair melhores da nossa conversa de hoje. Você citou alguns filósofos aí, alguns conhecidos acropolitanos, outros da humanidade como um todo. Esses para nós são referências, né? Para a gente poder estar hoje conversando aqui nesse podcast e quem está nos ouvindo tranquilamente nos seus fones de ouvido, às vezes no carro ou em casa confortavelmente, precisa ter em conta que para a gente ter esse conforto e tanto material para falar sobre filosofia, muitos foram vendidos como escravos, como Platão, outros foram queimados na fogueira, como Giordano Bruno, foram obrigados a tomar a cicuta, como Sócrates, para que tenhamos esse grau de conforto, vamos assim dizer, para apreciar esses exemplos, né? Apreciar essas ideias. E esse é um dos pontos que a gente precisa chamar a atenção. Filosofia gera muito encantamento atualmente, muita apreciação. Ocorre que filosofia é algo prático, né? É algo que precisa ser vivenciado. E isso é a nossa responsabilidade. E esse justamente é o ponto de liberdade. Sócrates dizia que era mais difícil para um filósofo ser manipulado. De fato, porque se você pensa com mais consciência, se você sente algo a partir de você, se você age realmente movido por sua própria condição e não simplesmente por um condicionamento de outro, isso lhe dá estabilidade, isso lhe dá segurança, isso lhe dá coerência. Aquela coisa que a gente fala do mundo da ética, da coerência entre o pensar, sentir, falar e agir. Muitas das vezes estamos desconexos, separados. Pensamos uma coisa, mas não posso falar. Sou obrigado a fazer uma que não tenho convicção na minha mente, nem tranquilidade em meu coração. Bom, se o mundo hoje, se a vida hoje nos leva a ter esse tipo de atitude por muitas razões, a principal delas é a razão da sobrevivência, sei lá, às vezes no meu meio profissional eu preciso ter umas atitudes que eu não posso falar, né, com tanta franqueza tudo que eu tenho para dizer, porque senão tenho as penalidades, né? Enfim, coisas nesse sentido. Bom, temos que entender que é o nosso momento. Mas também temos que entender que é o nosso momento. E se não estamos de acordo a isso, o que posso fazer, na minha medida, para transformar isso? Platão não tem valor pelo que ele escreveu há 2000 e poucos anos atrás. Ele tem valor hoje por aquilo que eu consigo vivenciar do que me encantou. A gente se admira por Sêneca na frase que você trouxe aí. Mas será que reconhecemos que a vida é de fato breve e temos que qualificar nosso tempo? Isso é o que vai fazer o diferencial entre nos encantarmos pela filosofia e viver voluntariamente a filosofia. Viver ativamente o processo filosófico. Não tem receita de bolo. E o que vale para um pode ser que não valha para outro. Embora todos sejamos humanos, temos experiências distintas, né? Mas todos podemos nos unir ao redor desse fogo que representa a filosofia, que transmite luz e calor. Enxergar melhor aquilo que necessitamos fazer naquele momento, naquilo que necessitamos pensar. Convicção é uma virtude extraordinária que você trouxe aí, porque ela estabiliza a mente. Quando nós temos muitas dúvidas, aquelas ideias circulares, isso dificulta, às vezes até pensar em outra coisa. É um exemplo bem comum, aquele apaixonado. Talvez aquele apaixonado não correspondido, né? Que fica ali o tempo todo pensando nele ou nela, ou seja lá na paixão que for,
Vê como isso promove uma certa inércia, né? Você vai perdendo o ânimo pelas coisas, perde até o apetite em alguns casos, né? Vamos entrando naquela condição de carência, né? De tamas, como falamos no início do podcast. E parece que é só um pensamento, né? Mas é só um pensamento repetido, ou seja, inerte, e que vai tirando nossa energia, porque pensar gasta energia. Agora, quando eu tenho uma convicção sobre um determinado tema, bom, pode vir uma avalanche, mas a gente se posiciona. Eu sempre gosto, você sabe bem, de citar os exemplos dos espartanos, né? Bom, sua liberdade e seu amor a seus parentes, a sua cidade, era maior do que os milhões de persas, os milhares, sei lá. Então se posicionaram e, bom, daqui não passarão. E não passaram. Por mais que tenham se perdido os 300, foram derrotados na sequência. Melhor ou pior não dá para saber. Mas se hoje ainda temos essa visão de Ocidente e Oriente, devemos em muito a este fato. Isso não é só força física, não é só músculo. É convicção. Porque sem convicção os músculos não responderiam a essa tônica. O que é um sentimento? Um sentimento é algo muito elevado dentro de um ser humano. Eu não estou falando de sensação. Estou falando a nível psicológico, a nível emocional. Só que uma forte emoção é passageira. Um sentimento é mais duradouro. E isso não é uma receita. Não estou dizendo vá sentir, porque, né? Todos nós temos a experiência e a capacidade mínima de perceber isso. Pelas fortes emoções, né? A gente pode avaliar e medir isso. Isso não estou querendo dizer faça assim ou faça assado, porque isso não tem... Nós não temos a capacidade para quantificar e qualificar isso. Mas a gente tem a própria experiência. Quando estamos sob o efeito de uma forte emoção, como ficamos? Agora, quando cultivamos e desenvolvemos um sentimento, percebe que há uma certa estabilidade? Temos até mais confiança em nós e nas pessoas ao nosso redor. Então, tudo isso são ações. E que não vem de graça. Vem de um trabalho, sobretudo interior. Nós podemos dar confiança a alguém. E pode ser que essa pessoa em algum momento quebre essa confiança por alguma razão. O que seria um movimento natural? Vamos agora então desconfiar. Mas quando a gente anda o tempo todo desconfiado, veja como nós ficamos, né? Veja quanta energia também perdemos. É o mesmo sentido da ideia circular do apaixonado. Não é muito diferente. Tudo isso faz parte desse processo de reflexão de qualidade das ações. E que esses filósofos, como você bem trouxe, tiveram uma vida moral de experiência, viveram e, por fim, penso que esse seja o ápice da ação, né? Ela ser demonstrada. Porque só falar sobre qual é a boa ação não resolve muito. É o mesmo que eu me encantar com as retas palavras de Siddhartha Gautama. Nossa, que interessante, né? Saber usar as palavras justas. Mas às vezes isso passa por boa leitura, por boa investigação, enriquecer o vocabulário. Isso falar para uma criança, né, quando ele tem que fazer redação, que ele tem que ler para poder fazer melhor redação, ele até olha para aquela cara assim, né? Se eu não tivesse que fazer redação, não precisava ler. Só que o ler aí não é pela redação, não é para poder escrever uma frase bonita. É para poder usar adequadamente as palavras no momento justo, no momento correto. E aí vamos perceber que até palavras duras, quando aplicadas corretamente, elas podem servir para despertar algo em alguém. É diferente de quando eu quero usar as palavras duras para machucar. Porém, as palavras duras, elas podem ser usadas conscientemente. Essa coisa de bem e mal, ela é muito relativa no nosso mundo concreto. Eu posso estar... Embora a gente tenha estudos para muita coisa que sabemos que é adequado, que é pertinente. Então, mas isso tem ciência, não é um mero julgamento. Tudo que destrói é mal, se a gente for generalizar. Sei lá, eu estou fazendo uma reforma em casa e tenho que destruir uma parede.
Se eu olhar só aquela ação de uma pessoa derrubando algo, está destruindo. Certo, mas aquela ação destrutiva é para construir algo. A finalidade não é a destruição, a separatividade, botar as coisas abaixo. Mas é uma ação necessária para que algo se renove. Então, a dureza faz parte do processo de harmonização também. Só que temos que ter a livre consciência para eleger o momento que é a hora de sermos mais enérgicos, o momento que é a hora de sermos suaves. E não delegar simplesmente isso às pressões do cotidiano, às pessoas ou coisas assim. Senão não seremos livres, né? A gente se engana, achando que responder às coisas de qualquer maneira é liberdade. Temos que responder à vida como seres humanos. Já que nascemos, vamos viver, né? Sem dúvidas, Emerson. Dessa maneira encerramos o nosso podcast de hoje. Novamente lhe agradeço a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos por esse tempo. Espero de coração que possamos crescer sempre juntos. Com certeza, Emerson. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta buscar a sede mais próxima a você em nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Beethoven e chama-se Piano Sonata número 17 em Ré menor, opus 31, número 2.